pessoas ansiosas pensam demais e pensam em várias situações, né? Eu vou entender a romantização com o excesso de comentários sobre aspectos psicológicos. Ah, hoje acordei deprimida. Ah, hoje estou muito ansiosa. A gente precisa entender que esses quadros clínicos muitas vezes são crônicos e precisam de tratamento. E às vezes esse tratamento ele não é adequado porque a banalização, existe essa... Todo mundo está falando a mesma coisa. Ah, é normal ter ansiedade, ah, é normal ficar deprimido. E aí a pessoa entende isso como uma normalidade, como uma coisa banal. Ah, todo mundo que eu convivo tem um pouco disso, fala da ansiedade, e a pessoa não busca o tratamento porque ela entende isso como uma normalidade. Aconteceu muito em relação à minha mãe. Por eu ter ansiedade e depressão, e ela também tem um pouco de depressão, só que por ela não querer buscar uma ajuda para isso, ela sempre achou que a minha situação era apenas pelo fato de que eu era mimada ou que eu não era boa o suficiente para aguentar aquilo e seguir em frente. E a gente está pensando aqui não no tratamento como uma forma de você superar, né? Escuta, às vezes isso, eu sempre procuro orientar as pessoas, não é uma superação, e sim um autoentendimento, você buscar o conhecimento desses processos emocionais que fazem parte da vida, para que você, ao longo da sua trajetória, possa estar bem, para que você possa enfrentar os desafios. Existem coisas que a gente não controla, os aspectos emocionais nós não controlamos, ansiedade, depressão a gente não controla, e nós não vamos controlar também os eventos que podem engatilhar ainda mais esses aspectos. Então, na sociedade hoje, e vamos pensar nas redes sociais, disseminar esse conteúdo sem critério. Tem alguns pensamentos que chamam até de o pensamento mágico trágico. O que que seria o pensamento mágico trágico? É você pensar toda hora que vai acontecer alguma coisa, tipo, por exemplo, eu tô aqui na cozinha fazendo alguma coisa e meu fogão vai explodir. Você imagina isso, mas isso não vai acontecer. Uma falha muito grande na sociedade atual, embora a gente esteja falando das redes sociais, da comunicação, a forma de se comunicar com o outro ainda é algo que precisamos melhorar bastante. Então, nos núcleos familiares, o foco principal é uma aproximação sem julgamento, acolher aquela pessoa, aquele jovem, do jeito que ele é, com os gostos que ele tem, e se aproximar para criar esse vínculo. E a partir desse vínculo é possível, talvez, direcionar mais, orientar até o que está se consumindo, né? A gente está vivendo uma geração que os pais eles entregam um tablet para criança que tem 4, 5 anos e deixa ela ali para ela não ficar reclamando, né? A gente está criando uma geração inteira que vai ter vários transtornos, né? Porque, por exemplo, ficar passando para cima o tempo todo no TikTok aumenta a sua ansiedade, coisa do tipo, faz a pessoa ficar dependente da serotonina e outras coisas mais. Então, isso faz mal de fato. Isso vai criar uma geração de pessoas doentes mentais. E a gente está começando a ver isso agora com a geração Z. E a gente não tem ainda estudos científicos para falar quanto que aumentou, mas eu tenho certeza que nas próximas gerações a gente vai estar vendo uma porcentagem muito grande de pessoas tendo problemas sérios com ansiedade, pânico e outras coisas mais por causa de como a internet está agindo hoje com elas. Acho que a pandemia trouxe consequências emocionais, né, no campo emocional. Eu gosto de pensar assim, né, até porque eu recebi muito mais solicitação de atendimento durante a pandemia, mas ainda nos atendimentos online e no pós-pandemia, né? Então, eu acho que isso causou, sim, impacto na sociedade como um todo. Eu acho que o primeiro impacto que a gente precisa pensar é, assim, uma expressão do medo mais constante. Medo, apreensão e o isolamento social. Então, os jovens, né, passaram uma boa parte do tempo isolados nas suas aulas online, sem o contato direto com as pessoas, mais tempo em casa, sem socializar e numa fase de desenvolvimento, né? Eu acho que se a gente, enquanto adulto, passou a ter comportamentos, reações durante a pandemia, quem dirá os jovens que ainda estão no desenvolvimento, na formação mesmo psíquica, de adaptação, de fortalecimento mental, vão
aconteceu, né? Não tivemos essa possibilidade, não tínhamos, né? Eu acho que até posso usar também a referência de que nós não tínhamos nem profissionais suficientes para dar conta de todo mundo ali num grau de sofrimento. Eu lembro porque eu tinha um contato direto com pessoas que estavam nas escolas, na verdade, né? Dando aula online e assim, percebia a aflição dos alunos, a dificuldade, às vezes, de manter a atenção nos estudos, né? De se sentir ali motivado para estudar. E não tinha profissional, não tinha, a escola não tinha esse aparato, né, para isso. Tudo isso é um processo, né, que pode interferir, ainda com as emoções à flor da pele, né, pode interferir bastante nessa busca, né, por respostas rápidas. O jovem está se conhecendo, então as emoções estão à flor da pele. A nossa autopercepção sobre o que a gente está sentindo é muito fraco, sabe? O que às vezes o teste fala de ansiedade não é aquilo que você entende sobre a ansiedade. Você chama de ansiedade uma outra coisa. O que ele fala de depressão, você entende que é uma terceira coisa. Então, fica muito vago, né? E fica vago com nomes que são muito fáceis de você se rotular, né? Ah, eu tenho uma esquizofrenia. Ah, eu tenho um TDAH. Eu tenho uma ansiedade. E tudo aquilo que rotula, a chance de você incapacitar a pessoa, de você se sentir menos com aquilo, é muito maior. Quando eu era pequeno, eu estudava normalmente, só que aí eu tenho uma vez que eu briguei com uma pessoa. Briga de aluno, acho que quinto ano, eu acho. Só que aí minha tia era coordenadora da escola. O que ela fez para tentar apaziguar tudo, ela falou que eu era especial. Isso fez com que os alunos interpretassem de uma forma que não era para ter interpretado. Desde então, todo mundo me tratava tipo, oh, você está bem? Oh, coitado. Ele errou uma questão. Vamos dar um ponto extra para ele, porque ele tem um problema. Isso, às vezes pode parecer que você está tentando ajudar a pessoa. Na verdade, você está piorando a situação dela, fazendo com que ela se sinta mais, tipo, caramba, se não fosse por esse problema que eu tenho, eu nunca ia conseguir por vontade própria. Eu ia conseguir apenas por fraqueza ou por causa do problema mesmo. Isso é triste. A ciência vive nesse movimento de testar, retestar, ver o que está funcionando ou não. Agora, quando você pega uma informação aleatória, sem nenhuma testagem, para o povo, é o primeiro equívoco que você comete. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico deprimido, outras vezes eu quero vontade de me matar. Mas eu não falo isso nem de brincadeira, eu falo isso sério. Porque às vezes você tá indo muito bem na vida, tipo, tudo tá dando certo, e do nada tudo vai dar errado e não tem o que fazer, e é isso. Fica mais pra baixo, mais pra baixo. E o que tá acontecendo de ruim vai piorando, pra você não tem salvação. E aí você acaba desejando coisas ruins. E é isso que acontece. A doença não é a pessoa, né? A pessoa é muito mais do que a doença. A doença faz parte ali, mas muitas vezes ela adoeceu, mas antes aquele sintoma que ela tinha era a forma que ela conseguiu para se virar durante uma boa parte da vida dela. Então, chegou uma situação que aquele sintoma tomou conta demais, mas faz parte da vida, mas não é o todo, né? Não, é sempre importante lembrar que existe uma pessoa por trás do transtorno, né?